Aleluia. Pai do Senhor, eu quero nessa noite pedir que os senhores abram as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, por favor. Marcos 14. Eu quero aproveitar para desejar a todos um feliz Dia dos Pais. Mas, a bem da verdade, o que muito bem disse a irmã Rose, Dia dos Pais, das Mães, é todo dia, não é verdade? Todo dia a gente está matando um leão para poder cuidar dos nossos filhos, todo santo dia, para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, um versículo desse texto. Nós vamos meditar nesse versículo. Quando você tomar assento, deixe a sua Bíblia aberta, porque a gente vai meditar nesse versículo. Ele tem umas coisas bem interessantes. Marcos capítulo 14, versículo de número 36, diz assim, versículo 36. E disse Jesus: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Tome assento em nome de Jesus. Eu quero falar desse privilégio maravilhoso de nós sermos filhos de um Pai maravilhoso, de um Pai tremendo, de um Pai grandioso, de um Pai às vezes até incompreendido, de um Pai que nunca nos abandona, de um Pai que cuida de nós verdadeiramente. Mas antes de eu começar a falar nesse texto, eu quero só, aproveitando o que a Rose falou, essa história de Dia dos Pais surge lá nos Estados Unidos, no ano de 1909. Quando você vai estudar sobre a história desse Dia dos Pais, você descobre que uma jovem chamada Sonora Luz, ela teve um pai que foi para a guerra. E esse pai, quando volta da guerra, ele volta e pega a sua esposa, agora com o 6º filho, já prestes a ter, e quando ele tem esse 6º filho, naquela escadinha de como era na década do ano de 1900, 910, 920, era muito comum as famílias terem 10, 15 filhos, né? Enquanto a mulher pudesse parir, o marido ia fabricando filho, era uma coisa diferente de hoje. Hoje, para a gente conseguir ter um filho, a gente tem que ralar muito, porque até para querer ter filhos hoje não é fácil. Mas ele teve o seu 6º filho, e no 6º filho a mulher morre. E eles eram todos crianças ainda, era aquela escadinha mesmo. E a história conta que aquele pai criou aquelas crianças com muito amor, com muito esmero, não retornou para as guerras seguintes para ficar com essas crianças. E um belo dia essa jovem, ela decide então, depois de ver uma homenagem para as mães, homenagear o pai, que era uma espécie de pai-mãe. E diz a história que no 3º domingo de junho ficou uma data de se comemorar nos Estados Unidos o Dia dos Pais, por causa da história dessa família, de um pai que virou mãe e pai ao mesmo tempo. A Rose falou das pães, né, das chamadas mães que são pais. Hoje eu dei Feliz Dia dos Pais para o meu pai, de manhã cedo, mas também assim que dei o dia Feliz Dia dos Pais para ele, eu liguei para minha mãe, mandei uma mensagem, melhor dizendo, para ela, falei: mãe, eu tenho muito a agradecer a Deus, porque a senhora, por muitos anos da minha vida, foi a minha mãe e pai. Meus pais se divorciaram, eu tinha 8 anos, então com 8 anos eu tive que descobrir um monte de coisas, de verdades que são difíceis de se descobrir quando é criança. E uma delas é ter a ausência do pai.
E meu pai só retorna na história da minha vida, eu já era casado, já estava prestes a ter a Juju, e então, durante uma boa parte da história da minha vida, quem esteve presente sendo o pai foi a minha mãe. Às vezes que eu fiz coisas erradas e que ela precisou ir lá responder por essas coisas erradas, foi ela que foi, não foi meu pai. Então ela é tipo uma pai e mãe. Eu sei que aqui há pessoas, e talvez até me assistindo, que têm a mesma história de vida, uma mãe que se transformou num grande pai, uma mãe que esteve ali presente. Então parabéns também a essas mães que, na ausência dos seus maridos, substituíram e tiveram que substituir a figura paterna, e o fizeram com muita excelência. Por isso eu quero uma salva de palmas para essas mulheres também. No Brasil a coisa já foi diferente. No Brasil a coisa começa na década de 50. Um cara chamado Silverberg, uma coisa assim, ele resolve fazer uma homenagem para os pais. Então ele faz um campeonato para no Brasil descobrir quem era o pai mais velho, o pai mais novo e o que tinha mais filhos. A ideia pegou. No ano seguinte o pessoal achou legal e começou então a comemorar o Dia dos Pais. E isso ficou até o dia de hoje. Todos, segundo domingo de agosto, comemora-se o Dia dos Pais. De manhã fizeram um café da manhã para mim caprichado, e foi toda aquela coisa. Meus filhos me deram um kit de magia. Foram ali comprar um negócio do Harry Potter, irmão. Você é muito doidice, né? É cada coisa que eu vejo. Foram ali no shopping, compraram um kit de magia. Papai, precisou fazer essas magias para a gente aqui, transforma aqui essas coisas. Eu disse, rapaz, vocês queriam, era esse presente aí, e me deram, me usaram como desdobro para ficar com presente. E assim foi. Eu nem cheguei a abrir. Quem abriu foi Juju. Quem está brincando até agora são eles. Eu ainda nem vi direito o presente que eu ganhei. Mas eu disse para eles que o maior presente que eu tinha não era aquilo, e nem era hoje. O maior presente que a gente tem, eu falo agora pelos pais, é poder deixar alguma coisa, é poder deixar um legado, é você saber que vai poder transmitir alguma história de vida para alguém, é poder forjar alguém que vai seguir ali talvez os seus conselhos, ou uma parte desses conselhos. E isso é muito legal. Na Bíblia fala de um pai chamado José, um pai que era um pai adotivo, um pai que adotou, e acho que teve a incumbência da adoção mais difícil que existe no universo, adotar o Filho de Deus. Eu olho para José como um cara incrível, apesar dele sair de cena por fatores que aqui eu não vou entrar no mérito, porque eu precisaria trazer livros apócrifos para explicar o que eu sei sobre a história de José. Mas ele foi um cara incrível. E esse cara incrível, ele decidiu assumir a paternidade de alguém que ele nem teve a chance de escolher. Porque às vezes você vai adotar uma criança, você vai num lar de adoção, e você diz, eu não quero essa, eu quero aquela. Ou você sente lá um feeling, um negócio que te conecta com aquela criança, e você diz, é essa. José não teve isso. José chegou um belo dia, a mulher virou para ele e disse assim, eu estou grávida. E ele, como assim grávida? Eu estou grávida do Espírito Santo. Agora imagina a tua esposa chegando hoje falando essa história para você, que estava grávida do Espírito Santo. Você acha que não ia aceitar o Espírito Santo como sendo seu companheiro. É verdade. Se hoje você acha que seria difícil engolir essa fala, agora imagina naquela época em que o mundo ele não era só machista. A mulher era uma coisa naquela época. A mulher não era um ser humano, ele era quase um objeto. Raríssimos eram os homens que davam valor ao ser humano chamado mulher. E você vê isso em toda a Bíblia. Mas José, ele tinha um negócio especial, porque Deus, quando escolheu Maria, Deus não era tolo para escolher uma mulher que não tivesse do lado um homem com a mesma estatura espiritual e a mesma bagagem para assumir essa responsabilidade. Deus sabia olhar para José, que ali não era um homem comum, ali era um homem que tinha temor a Deus e amor por Deus. E diz a Bíblia que ele assume essa paternidade. Deus se revela em sonhos e diz assim, o filho é meu mesmo, meu irmão. E assume essa parada, e tu vai botar o nome dele ainda de Jesus. Tu não vai nem escolher o nome quem vai escolher sou eu. E ele assume a Maria, e
ensina Jesus o caminho que ele deve andar, e é tão curioso que o texto fala que com 8 dias ele faz como a lei manda, leva Jesus para ser apresentado lá para o sacerdote. Quando ele completa 13 anos, ele foi fazer o que até hoje os judeus fazem, o bar mitzvah, que é quando a criança passa da fase de criança para ser considerada adulta, capaz de fazer uma família. Então ele criou Jesus no caminho da palavra, e a Bíblia fala que Jesus cresce. Um belo dado da história, do momento da história, José sai de cena e fica só Jesus aparecendo com Maria até a sua morte. E o grande dia, o ápice da criação de José se deu em Marcos capítulo 14, porque a coisa mais difícil de se criar um filho, pastor Fábio, é criar os filhos para o mundo. Muitos pais criam os filhos para si, criam filhos para serem sempre filhos. E a coisa mais difícil que se existe é você conseguir educar uma criança para que ela voe, para que ela bata asas, para que ela siga em frente, para que ela olhe para trás e diga assim: eu tive um pai que me ensinou a voar, eu tive um pai que me ensinou a caminhar. E o ápice da história paterna de José se cumpre em Marcos capítulo 14, no verso 36. Porque Jesus, ele foi criado por um pai que não o enganava. José dizia: você é um filho que eu adotei no meu coração, mas você é filho de Deus. O seu pai legítimo é o eterno Adonai, e você vai precisar confiar nele, você vai precisar caminhar na palavra que ele te deu, você precisará crescer e aprender aquilo que o Pai Celeste quer para ti, porque há uma vocação sobre ti. E José passou isso para Jesus. E se José tivesse falhado nessa criação, se José tivesse falhado em ensinar quem era o Pai Celeste para o seu filho Jesus, tenha certeza, você não estaria aqui sentado, e nem eu, porque Jesus não teria feito o que ele fez. E nós vamos ver isso. Então, em Marcos capítulo 14, acontece uma coisa que só acontece aqui nos 4 evangelhos. Só nesse texto que aparece a palavra Abba. E você já parou para pensar? A gente canta Abba, Pai, nananana. A gente canta essas músicas aqui, a gente poetiza com a palavra Abba. Eu vejo pessoas orando sem nem saber direito porque estão orando, e falam assim: ó Abba, e nem entende por que está fazendo aquilo, mas ficou bonito no meio cristão. Essa não é a expressão em hebraico, porque a palavra pai em hebraico é Av, não é Abba, como muitas pessoas acham. A palavra pai lá no hebraico, você vai chamar o pai, você chama de Av. Mas eu estive numa casa de judeus em Israel, onde havia uma criança de mais ou menos 6, 7 anos, e ela só falava hebraico, ela não falava nem inglês e nem falava meu idioma. O pai dela falava, mas ela não. E um dado momento a criança sai correndo do quarto para o pai, abraça ele, pega no rosto dele e diz assim: Abba, falando Abba. Eu achei estranho, porque Abba não é uma expressão hebraica, apesar de ter sido absorvida no mundo hebraico. E até quando você vai falar com um rabino, se ele for um rabino de prestígio no seu coração, você vira para ele e chama ele de Abba. Mas Abba é uma expressão em aramaico, e ela surge no aramaico. E a expressão no aramaico não quer dizer só pai, como a gente pensa. Mas no aramaico, quando alguém pronunciava Abba, ele estava falando de alguém que para ele tinha a figura paterna, mas com um alto nível de intimidade. Existem filhos aqui, eu posso dizer até por mim, que não têm uma relação excepcional com o pai, que o pai não foi lá essa figura top como deveria ser. Existem filhos aqui que estão me vendo, me ouvindo, sentado aqui nesta igreja, que eu conheço a história da vida deles, e que se eu perguntar: o que é que você pode dizer para o seu pai? Diz assim: eu não tenho muita coisa para o meu pai, a não ser que ele me fez mal a vida inteira. Assim como eu conheço filhos que estão aqui sentados, que eu vejo a criação, que eu vejo a relação dele com o pai, e que quando ele vai falar pai,
A palavra pai está imbuída de uma emoção que conota, que denota que aquele filho ama muito aquele pai, admira aquele pai, olha para aquele pai como uma pessoa incrível, olha para aquele pai como aquele cara que você sabe que pode contar com ele em todos os momentos. Então quando ele pronuncia pai, o pai mesmo ouve e sabe, é meu filho. Eu estava na casa de Gil, antes de ontem, estava tendo um comes e bebes lá, a gente estava comendo. Foi antes de ontem, meu Deus, foi sábado, foi Marcos, foi sábado. Foi sexta e sábado, irmão, porque vocês só foram na sexta, a gente foi no sábado também. Aí no sábado a gente estava lá, só alguns homens, enquanto a mulherada estava aqui, os homens se reuniam para lá. Eu lembro bem que ele, de longe, a filha dele fala, pai, e tinha um monte de crianças, um monte de meninas, inclusive a minha filha estava ali. E ele lá atrás, na minha frente sentado, a menina gritou lá dentro, ele lá atrás, ele disse assim, oi filha, e lá vem ela correndo, e quando ela vem correndo, Marcos de Lília vira para mim e diz assim, essa menina é, desculpa a expressão, cagada e cuspida o pai, é igual o pai, olha o jeito dela. Eu disse, é realmente, e olha a relação deles, olha como eles têm essa conexão. E sabe por que ele respondeu? Porque ele consegue detectar no meio de várias outras crianças, meninas, a voz daquela que é a sua filha. Porque a maneira como a filha ou um filho fala com o pai, na sua intimidade, é inconfundível. Você mãe, você pai, sabe no meio de milhares de crianças quando o choro é da sua. Você sabe no meio de milhares de crianças quando ela grita mãe ou pai, porque é diferente a emoção que ela emprega nessa mesma palavra que todas as outras podem citar e falar, é diferente. E quando eu olho para Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 36, algo acontece aqui que me chamou a atenção ontem, quando Deus me deu essa ministração. Somente Marcos, irmãos, faz questão de repetir Jesus falando dois idiomas, grego e aramaico. Para quem não sabe, naquela época, os judeus falavam mais o aramaico do que o próprio hebraico. O hebraico era uma língua muito restrita a quem estudava nos círculos judaizantes e ortodoxos. Hoje a língua oficial em Israel é o hebraico moderno, que é um pouco diferente desse hebraico bíblico, mas na época de Jesus, eles herdaram o aramaico vindo da Babilônia, que era a língua oficial lá. Mas na época de Jesus se falava um segundo idioma, que era o grego. E o único autor dos evangelhos que faz questão de dizer que Jesus não cita o pai apenas no grego, que é pater, pai, mas cita em aramaico falando Abba. É por isso que quando Jesus está perto de morrer, quando ele está naquele ápice da dor na cruz, ele poderia ter usado o idioma hebraico para falar com o Eterno, já que ele tinha sido criado nesse idioma, compreendia o idioma e falava com fluência, porque ele era e conhecia o meio religioso. Mas ele usa o aramaico e ele novamente diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele usa o idioma que sai do coração dele, porque o aramaico era o idioma que ele tinha fluência em expressar os seus sentimentos. Quando você olha Lucas, que fala dessa cena, João não fala, mas e Mateus também fala dessa cena. Os outros dois evangelistas dizem que ele olha para o pai e diz assim, pater, em grego, apenas pai. Mas Marcos, quando olha para esta cena e relata essa cena, e diz os historiadores, os teólogos, que o evangelho de Marcos foi citado pelo apóstolo Pedro, que Pedro havia citado como as coisas aconteceram, e Marcos então escreve. E como o evangelho de Marcos tinha que ser escrito em grego, todo o evangelho de Marcos foi escrito em grego, mas essa parte ele botou em aramaico.
E isso me chamou a atenção, porque que ele, ao escrever ali a epístola no capítulo 1 de Marcos, ele começa a escrever em grego, vai para o capítulo 2, capítulo 3, quando ele chega no 14, ele continua em grego, quando ele chega no versículo 36, ele dá uma pausa no grego, abre uma aspas e diz assim, apa, vírgula, pater, e volta para o grego. Ele abre uma aspa, diz que Jesus fala em aramaico Abba, e volta para o grego e diz assim, pai. É por isso que a gente canta Abba, pai, e parece que a coisa é uma coisa só, é uma frase só, mas é a repetição em dois idiomas diferentes da mesma palavra, mas que tem uma conotação diferente. E eu preciso que você entenda essa introdução, para que você entenda o bojo do que eu quero dizer nesta noite. Mas quando Jesus está ali inspirando esse Marcos a escrever isso, através do apóstolo Pedro, ele faz questão de deixar escrito, em um livro que foi todo escrito em grego, uma pausa para falar do aramaico. E nesse versículo 36, olhe para ele, por favor. A Bíblia fala, e disse Jesus, Abba, vírgula, pai. Olhe para mim. Todos os evangelistas são unânimes em uma questão. Olhe para mim, para você não esquecer mais isso. Os 4 evangelistas são unânimes em um ponto da vida de Jesus. O ponto mais difícil da vida de Jesus foi este. Escute o que eu vou lhe dizer. 3 evangelistas relatam com detalhes como foi a morte de Jesus e o que aconteceu antes da morte de Jesus. Lucas, quando vai falar dessa história, desse momento, ele fala de uma intensidade de emoções que Jesus vivia, tamanha, e que o seu nível de estresse por saber o que viveria por nossos pecados era tão grande, que ele suava sangue, que os poros dilataram pela pressão do coração, daquilo que ele sentia de nível de ansiedade e de estresse, pensando, imaginando toda a dor que ele passaria, para que você pudesse estar sentado aqui exaltando o nome dele, para que você pudesse ser liberto das doenças, dos pecados, das dores, de tudo. Por causa disto, ele estava ali suando sangue. E diz a Bíblia Sagrada que estes evangelistas, ao relatarem esse momento único de Jesus, que foi o momento em que ele estava num jardim chamado Getsemani, e esse jardim, ele se afasta dos seus apóstolos, quando volta, encontra todos dormindo, ele diz assim, olha, minha alma, tanto Marcos como Mateus fala isso, a minha alma encontra-se profundamente triste. Ele, no seu momento maior de tristeza, ele volta para os seus apóstolos assim, orem por mim e orem comigo pelo menos um pouco. Ele se afasta, e diz a Bíblia que quando ele retorna, ele encontra novamente todos eles cansados daquele dia, dormindo de joelhos. E ele os acorda novamente e diz assim, por favor, será que pelo menos um pouquinho vocês não podem interceder por mim? A minha alma. Aí Marcos fala, encontra-se em profundidade de tristeza. E diz a Bíblia que Jesus se afasta agora uma terceira vez, e quando ele dobra os joelhos para falar, Lucas diz que o seu suor começou a gotejar sangue. E eu imagino Jesus de joelhos, Deus mostrando para ele o que ele passaria minutos após, que ele seria preso por causa de alguém que havia o traído, alguém que andava com ele, que ele ensinou a caminhar com ele, que ele consagrou apóstolo, que ele deu a ele uma posição diante do eterno, e o cara vai e trai ele, o vende por moedas, por dinheiro, que não é muito diferente do que acontece quando eu vejo as igrejas se dividindo. Sempre envolve alguma coisa, sempre envolve dinheiro. As pessoas vão se maquinando. Você caminha com o cara a vida inteira, de repente você descobre que o cara está arrancando tudo de você. É uma coisa triste, mas aconteceu com Jesus. E diz a Bíblia que Jesus, sabendo de tudo que ele passaria, ele foi levado dali para o Sinédrio. O Sinédrio era uma corte de judeus ortodoxos ao extremo. Os sacerdotes se reuniram, e a palavra de Deus nos diz que quando foram julgar Jesus,
para ter certeza se ele era realmente profeta, colocaram sobre ele um saco, esbofeteavam o rosto de Jesus e diziam para ele: declara quem foi que te esbofeteou. Não se contentando, levam ele para ser julgado em outra instância. A outra instância joga para outra, e de cada lugar que ele ia jogando um para o outro, ele ia sofrendo, até pegar chicotadas no corpo e ser crucificado por nós, pelos nossos erros. Louvado seja o nome de Jesus por isto. Ele viu tudo o que passaria, olhe para cá. E quando ele viu tudo o que ele passaria, o texto diz, e só Marcos fala isso. A palavra abra paz só aparece 3 vezes na Bíblia, irmão. Uma aqui em Marcos, outra em Romanos e outra em Gálatas. Para você entender o que eu estou dizendo, em Marcos diz assim: e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Mostrando um Jesus que clamava meio angústia. Quando você vê Romanos capítulo 8, versículo 15, porque só 3 vezes você vai ver essa expressão Abba e Pai juntas, você não vai ver mais isso na Bíblia. Em Romanos no capítulo 8, no versículo 15 diz assim: porque não recebestes, disse Paulo, o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Deixando eu entender, você não é mais escravo, você não precisa mais viver debaixo da escravidão, você não depende mais dessa escravidão, porque por algum motivo existe Abba na sua vida, aleluia. Quando você vê este mesmo apóstolo escrevendo aos Gálatas no capítulo 4 e no versículo 6, ele diz assim: porque sois filhos de Deus, Ele os enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho Jesus, que clama e diz dentro de ti, Abba, Pai. Mostrando que você tem um Pai, aleluia. Mas eu quero voltar para o texto base. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículo 36. Há 3 coisas que eu quero compartilhar com você, que eu encontrei nesse texto. Marcos capítulo 14, versículo 36 diz assim: e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Primeiro, entenda, quando Jesus disse Abba, ele estava expressando a Deus o Pai: ei, tu és aquele paizinho amado, tu és aquele Pai em que eu confio, tu és aquele Pai que me socorre, tu és aquele Pai que me guarda, tu és aquele Pai que demonstra amor, tu és aquele Pai que me protege, tu és aquele Pai que não me abandona. Quando Jesus chama Abba, Ele está olhando para cima, dizendo: eu tenho intimidade contigo, eu me sinto amado por ti, eu te amo também, tu és a minha referência, tu és aquele em que eu me norteio. Ele estava dizendo para o Pai: Abba. E quando ele dizia para este Deus Abba, e Marcos faz questão de escrever nesse único texto da Bíblia, ele estava tentando dizer para mim e para você: Jesus olhava para Deus como sendo o seu mais íntimo e profundo Pai. Aí eu aprendo algumas coisas nessa frase de Jesus, pastor Fábio, porque na frase de Jesus, ela me ensina 3 coisas que eu quero compartilhar com você, e a primeira está na parte inicial dela. O texto diz assim: e disse Jesus, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. A primeira coisa que eu quero nesta noite ensinar a todos que aqui estão: se
Deus for o seu pai, quem tem ele aqui como pai? Levante a mão e diga glória. Se Deus for verdadeiramente o seu pai, a primeira coisa que você tem que entender é o que Jesus disse para ele no mais alto nível de intimidade: eu sei que todas as coisas estão possíveis. Se Deus for o teu pai, não há impossíveis para ele na sua vida. E isso é tão sério porque Jesus entendia que o pai dele tinha todo o poder do universo em suas mãos. Ele entendia quando ele dizia assim: olha, eu sei que todas as coisas te são possíveis. Ei, olha para cá. Ele poderia dizer assim, eu sei que tu é o Deus do impossível. Mas ele não dá essa conotação. Por quê? Porque quando a gente fala que alguém é alguém do impossível, quando a gente fala Deus é o Deus do impossível, a gente está dizendo que primeiro existe algo que é possível de se acontecer, e que Deus pode reverter isto naquilo que é impossível e mudar a história. Jesus não olhava nesse sentido para o Pai. Ele olha para o pai e diz assim: eu sei que em ti todas as coisas são possíveis. Ele estava dizendo não apenas que não existem impossíveis para o pai, ele estava dizendo que quando o impossível aparece diante de mim e de você, ele não tem coragem de dar as caras para o pai, porque impossíveis para Deus são inexistentes, são incriáveis, são inconcebíveis, porque ele é o Deus que é tudo pode. Aleluia. Não há o que se recriar. Jesus estava dizendo para o pai: não há o que se recriar. Tu não precisas movimentar as coisas para que elas aconteçam como tu queres. Tudo já acontece exatamente como tu quer. Então olhe para cá. Quando você olha para o seu impossível, quando você diz assim: eu creio no Deus dos impossíveis, eu creio no Deus do impossível. Quando alguém te dá uma sentença e diz assim: não dá mais, não pode mais, não consegue mais, não há o que se fazer, não há como reverter, somente Deus pode fazer isso. Entenda, a gente vai e ora e diz assim: Deus do impossível, faz alguma coisa, reverte esse quadro, muda a minha situação, muda este quadro. Eu creio no Deus do impossível. Jesus não olhava para o pai assim. Jesus olhava e dizia assim: todas as coisas te são possíveis, porque ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, ainda que a doença me alcance, ainda que a sentença de morte venha, ainda que até a vida eu perca, não há nada que não te seja possível, porque tudo está nas tuas mãos. Aleluia. Ele entende que o controle está com ele. Ele entende que aquilo que você passa está nas mãos dele. Oh, glória. E de uma forma muito inusitada, Deus me dava essa mensagem. E eu fiquei pensando, eu fiquei até com a mão, porque quando eu não tenho papel e caneta, eu começo a escrever no ar. Por um processo de memorização que eu mesmo criei, eu vou tentando escrever para poder depois eu lembrar do que eu escrevi. Então, onde eu estava escrevendo, fiquei escrevendo assim e memorizando aquilo que o Senhor estava me dando, porque eu já li esse texto inúmeras vezes. Eu canto a música Abba Pai, e quando eu fui estudar a origem dessa palavra e do porquê Marcos decidiu só ele falar que Jesus, antes de falar com Deus, chama ele em aramaico de Abba, ele estava dizendo: eu tenho intimidade com este Pai. Aleluia. Você consegue entender que tudo aquilo que parece impossível para você não é para Ele? Sabe aquilo que você olha e diz assim: pastor, não tem como, não há como ser feito, não há o que se fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa, olhe para cá. O seu impossível para Deus não chegou até Ele. Entenda. O seu impossível, quem tem uma causa impossível, se levanta a mão só para ter noção. Eu tenho várias causas impossíveis, mas os meus e os seus impossíveis não chegaram para Deus ainda. Como assim, pastor? Eu oro todo dia, mas Deus não recepciona impossíveis diante dele. A expressão impossível não alcança o nosso Deus. Deus não pode ser alcançado pelo impossível. Se o impossível fosse uma pessoa, ele não teria acesso para conversar com Deus, porque Deus diz assim: o quê? Quem quer falar com o impossível? Sai.
Como assim sai? Porque na minha mão tudo é possível, aleluia. Por isso que Jesus disse assim: tudo é possível ao que crer. Quem crer nele aqui nesta noite? Creia. O seu Abba, quem tem ele como Abba aqui, o seu Abba pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele não pode o impossível apenas, porque o impossível para ele nada. Ele pode todas as coisas. Ele pode aquilo que é possível também. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto está em Marcos capítulo 14, versículo 36. Diz assim: e disse Jesus: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Aí ele fala: afasta de mim este. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você nunca mais esquecer. Quem tem Deus como Pai aqui, diga glória a Deus. Ter Deus como Pai não quer dizer que nós não passaremos por momentos difíceis. Eu preciso entender, lendo esse texto, que de fato ter um Pai tão grande e poderoso como esse que a gente tem, não quer dizer que eu não passarei por momentos difíceis. Às vezes nós precisamos ver nossos filhos literalmente tropeçarem e se levantarem sozinhos, para eles poderem andar. Eu lembro como se fosse hoje, Ana Júlia criança, tentando se levantar para começar a dar os primeiros passinhos. A gente corria quando ela ia cair. E eu lembro como se fosse hoje, Maíra, que já formada em pedagogia há mais tempo do que eu, diz assim: deixa ela cair. Ela vai cair, ela vai chorar, mas ela vai se levantar e vai tentar de novo, e ela vai tentar de novo, e ela vai começar a andar. E assim foi com ela, assim foi com Yosef, e assim foi com você que está aqui sentado. Um dia alguém olhou e deixou você tropeçar nas perninhas, cambalear nelas, até que um dia você começou a andar. O nosso Abba olha para a gente, muitas vezes passando momentos difíceis. Você ora e diz: Senhor, me socorre, Senhor, estende a tua mão. Deus cruza os braços para você, você fica sem entender, você se esborracha, e ele continua te olhando, esborrachando-se, e você diz: meu Deus, me ajuda, e ele fica ali torcendo. Ele vai se levantar, ele vai conseguir, eu acredito nele. Ele não acredita nele, mas eu acredito nele. Ele vai se levantar, vai aprender com isso, e vai ser um homem e uma mulher de Deus nesta terra. Às vezes nós temos que soltar as mãos dos nossos filhos, para que eles possam correr. E quando eles correm, eles tropeçam e caem. E eles vão experimentar do joelho ralado, do cotovelo ralado, da boca quebrada, da testa quebrada. Eu digo muito para Maíra que meu filho é como se ele fosse um homem de ferro. Porque a quantidade de vezes que eu já vi Yosef bater com aquela cabeça em lugares é inimaginável, irmão. Aquilo ali só pode ser uma cabeça de ferro, meu irmão. Porque ele bate e ele chora, depois ele vai de novo. E às vezes nós entramos em desespero. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Então, se você for um pai mais ou menos que presta, não estou falando os imprestáveis não, aqueles que prestam, você deve ter acompanhado seu filho. Se você acompanhou ele, menos um pouco na vida, você pode ter certeza do que eu estou dizendo, que você viveu isso. Você viu muitas vezes o seu filho, muitas vezes, cair e dar de cara no chão. E a primeira coisa que a gente pensa em fazer é o quê? Correr e juntar. O moleque começa no choro ali, tu corre para saber o que foi. Se for uma menina com o pai, que o pai é mais duro com o filho, por natureza ele é assim. Mas com menina ele parece que tem um coração amolecido. E essas gurias, elas aprendem cedo a desdobrar pai. Elas são piores do que as mães. Muito piores. A mãe desdobra, mas hoje ela já tem que ter todo um negócio para poder conseguir, porque você já está malaco. Mas a tua filha não, ela te chama de Abba mesmo. Ele vai lá no teu coração. Ela já chega assim: meu paizinho que eu amo tanto. Você já se derrete com a menina. É assim ou não é? É desse jeito. E o filho você já é: menina, anda direito, pá, pá, pá. Porque você acha que assim você está forjando nele a figura masculina de macho. Tu é macho, rapaz, e tal. Mas imagine Deus quando olha para você.
Quando Ele olha para mim e para você, a coisa que Ele mais abomina nessa relação de um pai com filho é quando esse pai mima a sua criança e a estraga. E muitas crianças são emocionalmente doentes, porque o menino não pode dar um grito que a mãe está lá, ai meu filho querido. O menino não pode tropeçar, meu Jesus, corre, sai desembestado junto o menino. O menino cresce mimado. Mamãe, eu quero isso. Não, meu filho, a gente não pode agora. Às vezes até pode, mas não quer. Ou às vezes até quer, mas não é o momento, ou não deve se dar. Porque nem tudo aquilo que você quer, quando criança, os seus pais são obrigados a dar. E nem tudo aquilo que eu quis ter na vida, quando os meus pais podiam me dar, eles me deram. E principalmente meu pai, que tinha aquela linha de que eu tinha que aprender a ganhar meu dinheiro. Com 8 anos, meu filho me pegou, vem cá, vamos para dentro do laboratório de placentário, senta aqui, você vai aprender a fazer dente. Você não quer mesada? Porque eu ouvi lá na escola que tinha uma tal de mesada, e para meu pai não me dar uma mesada na cabeça, ele disse, vem cá, você não quer mesada? Vamos para cá, vou te ensinar o que é mesada. Senta aqui. Nos dias que você não estiver na escola, você vai estar aqui comigo aprendendo prótese dentária. Eu ficava revoltado porque eu via meus colegas com a mesadinha e ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. Mas eu posso dizer que, para a glória de Deus, hoje eu tenho um dos maiores laboratórios do Maranhão de prótese dentária. Aplaudo a Jesus por isso. Porque um dia o meu pai me ensinou que eu tinha que dar valor àquilo que eu tinha ou que eu queria. Ele tentou me ensinar, olha, a vida não é tão fácil como você pensa. Ah, mas pai, o senhor é rico, o senhor tem condição, isso aqui não é nada para o senhor. Não é nada, mas um dia foi. Aí ele pegava um brinquedinho e dizia assim, você está vendo esse brinquedinho aqui? Que você já quebrou a rodinha no primeiro dia, que você deu na parede, que você fez cavalo de pau e ele saiu quebrando tudo. Para eu ter um brinquedo desse aqui, eu tinha que fazer com madeira, filho. Ele me falava, e eu era criança e ouvia aquilo. Mas eu, quando criança, não entendia a dimensão do que ele estava me ensinando. Então ele disse assim, eu não vou te dar um novo brinquedo, aprenda a consertar o seu brinquedo e brincar com ele. E eu ficava revoltado, porque todo mês, na época, tinha uma empresa chamada Estrela. Não sei quem conheceu aqui. Quem conheceu aqui, levanta assim a mão. Tem uma galera das antigas aqui, hein? Então, você que era das antigas, assim como eu, você conheceu uma marca que chamava Estrela. E todo mês eles lançavam um brinquedo novo. E a gente queria os brinquedos da Estrela, porque quem tinha brinquedo da Estrela era como quem tinha iPhone hoje. Era um negócio da moda. Você chegar no colégio com um brinquedo que tinha lá o símbolo da Estrela, você era o cara. Ele disse assim, a única estrela que eu vou lhe dar, meu filho, é uma bolacha para você aprender na cabeça e vai ver as estrelinhas. Procure trabalhar. Meu pai dizia isso, eu era criança. Eu lembro hoje de que eu, com 8 anos, ele disse assim, vamos aqui comigo. Me levou até uma sala de judô, onde ele fazia judô, e disse, você vai aprender a lutar. E eu comecei a fazer judô, e eu achava aquilo um saco, porque eu sempre gostei de arte marcial, que você luta, que você usa o pé, usa a mão, e aquele negócio do cara ficar se esfregando com outro homem ali, não era, mesmo criança eu já achava estranho, porque eu nasci para ser o meu, né pastor, é assim mesmo. Nada contra os caras do jiu-jitsu aí, vão fundo aí nessa cheira, não é comigo, mas vão fundo. E eu fui lá no judô e aquele negócio, sabe, mês ia passando, você precisa aprender, porque as brigas, a maioria delas acabam no chão. E eu fui crescendo, quando eu completei 12 anos, agora vamos aqui. Me levou até uma sala de karatê e disse assim, você vai aprender karatê agora. Aí eu disse assim, eu me encontrei. Comecei na Budokan, treinei, eu acho que eu fui até a faixa roxa ou faixa marrom, uma coisa assim, no karatê, achava massa, participava de campeonato, meu amigo achava massa, porque eu me encontrei naquilo que eu queria. Meu pai se divorciou da minha mãe, sai de cena, e aquilo que ele me deixou, porque a primeira coisa que aconteceu quando o divórcio veio na minha vida e na vida da minha irmã, foi que o mundo, quando descobriu que a gente não tinha pai, o mundo começou a bater com força. O mundo começou a bater, foi com força, na minha mãe, na minha irmã e em mim. Elas estão assistindo e sabem que eu estou falando a verdade. O mundo não teve dó, não tem pai. Vamos bater, vamos bater. E o mundo batia, e eu tive que ir numa casa onde a minha mãe tinha a minha irmã, e ela criava mais 3 outras irmãs adotivas, que são minhas irmãs, uma delas inclusive é diaconisa aqui, minha irmã que eu amo, Gracilene, e
as pessoas olhavam para a minha casa só de mulheres, e elas diziam assim: essa casa é insegura. Então eu tive que com 9, 10 anos me virar e me vestir de homem para poder defender as minhas irmãs. A primeira coisa que eu entendi é que o que meu pai me ensinou a lutar valeu, porque eu briguei muito por causa dessa minha família. Literalmente porrada, comia na rua, era todo dia eu chegava com o nariz torto, ou com o dente quebrado, ou com a boca ferida, ou alguma coisa assim. Minha mãe dizia assim: de novo, Júnior. Eu dizia: mãe, é porque não sei quem quis mexer com minha irmã, e eu não aceitei. E eu não estou dizendo isso como alguém que se orgulha, mas eu estou te dizendo que muitas vezes este Abba, ele vai te permitir vivenciar momentos de dor, vai te vivenciar muitos momentos em que você vai ouvir o não dele, vai te permitir vivenciar situações que você diz assim: mas por quê? Porque ele não quer que você seja uma criança mimada, ele quer que você aprenda com maturidade a caminhar nesta terra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Mimar a criança é bronca. Se você anda mimando seu filho, acorda. Seu filho vai crescer e vai lhe bater. Seu filho vai crescer e vai lhe dar seu trabalho. Ele não vai continuar o seu legado, ele vai destruir o seu legado. O seu filho vai destruir o que você construiu. Existe um ditado que filhos mimados, pais que mimam seus filhos, criam filhos literalmente para destruir toda uma herança que o pai deixou. Se você vai ver a história de, acho que é Abu Dhabi, um negócio assim, o nome, é uma cidade no Oriente Médio, onde há um príncipe, ele está na 4ª ou na 5ª geração, o seu tataravô foi um grande homem, e que por ser um grande homem, batalhador, conquistou muito dinheiro e muita riqueza, e aí ele alisou para o filho se transformou num grande homem, e nesse grande homem, ao invés de dar para bem, ele deu para ruim, gastou a fortuna do filho. Esse filho que deu para ruim, que não deu certo, ele teve um outro filho, esse filho cresceu dizendo assim: eu não quero ser como meu pai, e ele cresce, ele diz assim: eu vou ser diferente do meu pai, e ele se torna um príncipe também, e nesse de se tornar um príncipe, ele se torna grandioso e poderoso, e ele é inclusive o cara que construiu a cidade mais linda e moderna que existe no Oriente Médio. Qual é o nome dela? Dubai. Vai estudar a história desse cara. Ele vai dizer assim: olha, meus avós falharam, e eu acredito que vou falhar com o meu, porque pais fortes produzem filhos fracos, e filhos fracos vão produzir, quando forem ter seus filhos, filhos fortes. Mas você não tem um Deus que é fraco. Você tem um Deus que quando olha para você, ele não te mima, ele não fica com lengo-lengo, porque ele quer que você cresça, e quando você crescer diante dos problemas, você não se desespere, você não jogue toda a herança. É por isso que algumas pessoas se afastam do evangelho por qualquer coisa. Ai meu Deus, eu me decepcionei, vou deixar Jesus. Ai, eu vou sair daquela igreja agora, não essa igreja, não, eu não consigo mais me dar, porque meu Pai do céu, filhos mimados. E essa geração evangelicalista de hoje, ela é extremamente mimada, porque esse movimento neopentecostal ensina que Deus te dá tudo o que você quer, que você vem aqui, investe seu dinheiro, e Deus te dá em troca alguma coisa. Não é o Deus de Jesus, não é o Abba. Porque o Abba, a Bíblia diz que Jesus olhou e disse assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E Deus disse assim: não vou passar, você vai ter que comer e engolir este cálice. Às vezes você ouve não de Deus, e você fica sem entender por que Deus está te dizendo não. Você pode até não entender hoje, você pode até não entender amanhã, mas vai chegar um dia em que tudo ficará claro, e você vai dizer assim: obrigado porque tu me disseste não. Então eu preciso entender, se eu quero este Abba como meu pai, às vezes ele vai te dizer não. Quem entendeu isso, diga amém. Uma coisa eu descobri, olhando para este Abba. Quem passa por algum momento difícil na vida, levante a mão assim comigo, por favor. Olhe para mim aqui. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus
e são chamados segundo o seu propósito. Então olhe para cá, você pode até não entender o porquê passa por isto, mas tudo isto no controle deste Deus, o Deus dos possíveis, porque não há impossíveis a Ele, a este controle que Ele tem nas suas mãos, você precisa entender, tudo vai cooperar para que você cresça. Glória a Deus por isso. Para que eu possa encerrar, a terceira e última coisa que eu vejo nesse texto está em Marcos capítulo 14, versículo 36. A Bíblia diz assim: e disse Jesus: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. A terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quem tem Deus como Abba aqui, diga glória a Deus. Ter Deus como Abba quer dizer que eu sou capaz de me submeter à sua vontade. Você não entendeu? Quando Jesus passava por todo aquele calvário que ele estava passando, você pode ver na Bíblia, ele chegou a pensar em desistir, que ele chega a dizer para Jesus, se for para Deus, se for possível, passa de mim o cálice. Ele pensa em desistir, porque o que ele ia passar era muito difícil, então ele pensa em parar e diz assim, isso não vai dar para mim. Mas a Bíblia diz, de uma forma muito curiosa, que quando ele pede para que o Pai poupasse ele, para que o Pai desse a ele a oportunidade de não vivenciar aquele calvário, quando ele vivencia aquilo e pede aquilo para o Pai, a resposta do Pai foi: você vai ter que passar por isso. E quando a gente vê Jesus vivenciando isso, é estranho para a gente poder olhar o resultado do que Cristo queria. Jesus chega para o Pai e diz assim: se for possível, eu não quero passar por isso, mas que seja feito o quê? A tua vontade. E, bem, se é eu olhando para essa história, Fernando, eu pensaria assim: meu Deus do céu, meu filho chega para mim e diz assim: pai, eu não queria passar por essa provação que vou passar. Se eu sei que o meu filho vai morrer, e ele sabe que vai morrer, eu poderia, como filho, dizer assim: tá bom, meu filho, deixa eu te poupar disso, porque eu não quero que você morra. Jesus sabia que ia morrer, porque meses antes ele virou para os apóstolos e disse assim: olha, é necessário que eu morra, é necessário que eu passe pelas coisas que eu passarei, e todos vocês me abandonarão. Pedro até se levanta e disse assim: eu vou para a morte contigo. Ô Pedro, no dia tu vai me negar 3 vezes, verbalmente tu vai dizer assim: eu não conheço. E do jeitinho que Jesus disse, aconteceu. Quando você olha para isso, para a história de Jesus, todos aqueles que olham o desenrolar da história de Jesus e vê ele morrendo, meu irmão, o próprio pai dizer para um filho que está pedindo para não morrer, diz assim: mas você precisa morrer. E você precisa morrer, porque um dia alguém vai acreditar em mim por causa da tua morte. Você precisa morrer porque alguém um dia vai entregar a vida dele para Jesus por causa da tua morte. Tu precisa morrer porque um dia alguém que não tinha mais fé na própria vida vai olhar para ti e vai dizer assim: eu vou seguir esse homem, eu vou seguir Jesus, e a vida dele vai mudar, a vida dela vai mudar, porque tu vai morrer. Jesus, ele recebe uma resposta do Pai. Entenda onde eu quero chegar. Ele disse Abba, ele estava chamando o mais íntimo ser que ele tinha para uma conversa. Ele estava como quem dissesse assim: você é toda a minha esperança, e a única esperança que eu tenho, se for possível, me passa este cálice. E ele recebe a resposta na hora, porque o Espírito de Deus vai lá dentro e diz assim: você vai precisar passar. E ele vai dizer assim: então, que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Deus poderia ter feito, pastor Fábio, eu fiquei pensando algo que não permitisse o seu filho morrer, porque para muitos de nós, quando nós estamos passando os nossos calvários, vivenciando coisas terríveis, coisas difíceis,
A gente fica sem entender porque que Deus não está nos ouvindo. Quer ver só? Levanta a mão aqui quem já questionou o silêncio de Deus. Levanta assim a mão só para saber. Levanta assim, ó. É difícil ou não é? Deus, tu não está me ouvindo. A gente sobe monte já. Se a gente jejua, a gente ora. E a resposta é não. Senhor, mas o que eu estou te pedindo? Eu estou te pedindo algo que é bom. Eu estou te pedindo a cura. Eu estou te pedindo um milagre. Eu estou te pedindo a salvação. E Deus diz não, 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 não. E você fica sem entender. Mas entenda. Quando você pergunta para Ele, Senhor, por que tu não faz alguma coisa? E a gente pergunta isso várias vezes. O que muitas pessoas não compreendem é o que se encontra na epístola de Romanos capítulo 12, versículo 2, a parte B, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja, primeiro, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu quero lhe dizer que você não vê o fim do resultado da sua prova e da sua dor. Você não enxerga o final do túnel. Você não enxerga onde isso vai parar. Mas a vontade de Deus para a sua vida, ao passar por esse calvário, ao passar por essa provação, ao passar por esse não, ao passar pela dor, às vezes ao passar pela morte, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela não falha. E isso é curioso, porque eu descubro que a vontade de Deus sempre ela é melhor para mim. Ainda que eu não consiga enxergar, ainda que eu não consiga entender, às vezes eu digo para Deus, mas Deus, por quê? Senhor, por favor. Deus, não. Senhor, mas eu não entendo isso. Eu já disse, não. Jesus vira para o Pai e diz, Abba, chamando na intimidade, como disse assim, meu paizinho amado, se for possível não deixa eu passar isso. Mas Jesus teve que viver a vontade de Deus. Quantos querem viver a vontade de Deus? O que muita gente não sabe ou às vezes esquece é que a vontade de Deus para Jesus não era que ele morresse, ponto final, pastor. A vontade de Deus para Jesus não era que bem ali se encerrasse a história de Jesus. E a história de Jesus não se encerra ali, porque a Bíblia diz que ele passa por aquele calvário porque ele decidiu viver a vontade de Deus. Ele sofre, foi bem difícil, Gabriel. Ele vivenciar tudo que vivenciou foi difícil pra caramba. E ele chega a ser crucificado e morre. E muita gente, diz a Bíblia, passava e desenhava a cabeça assim, dizendo assim, coitado rapaz, um cara desse bom morreu, um cara que só fazia o bem, coitado desse pobre coitado. Passa o primeiro dia, está todo mundo assim, meu Deus, Jesus morreu, acabou a história da vida de Jesus. Passa o segundo dia, rapaz, Jesus morreu, já era, não dá mais para a gente seguir. No terceiro dia, o pessoal vai lá limpar o corpo de Jesus, como de costume se fazia. As mulheres já chegaram lá, está lá um anjo paradinho na porta. Vocês estão procurando quem? A gente vai procurar Jesus. Jesus não está aqui, ele já ressuscitou, aleluia. Ele se encontra com seus discípulos, e o evangelista Mateus, ao relatar esse encontro, lá no capítulo 28, no versículo 18, ele diz assim: Jesus olhando para os seus discípulos, agora já ressuscitado, olha para ele e diz assim: todo o poder no céu e na terra me foi me dado, aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Que parece muitas vezes ser o fim, aquele momento que você está vivendo, parece que é onde a sua história acaba, parece que é o ponto final, parece que é onde se encerra, mas não foi onde se encerrou na história de Jesus. A morte não foi capaz de encerrar a história dele, porque Jesus foi lá e viu que Deus colocou um ponto continuando na história, e com 3 dias ele ressuscita, e todo o poder, o universo inteiro teve que se dobrar, as estrelas tiveram que se dobrar, os anjos tiveram que se dobrar. A Bíblia diz que todo ser, no céu e na terra, embaixo da terra, aonde houver um ser vivo, vai se dobrar e dizer assim: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Senhor, aleluia. Porque ele decidiu fazer a vontade do Pai.
ele decidiu fazer a vontade do Pai. E para que eu encerre, a Bíblia diz qual é a vontade do Pai para as nossas vidas. E eu vou encerrar aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Talvez você esteja passando momentos que são incompreensíveis. Escute, você tem um Abba. Esse Abba, o projeto de vida dele para você é lhe salvar a sua vida. Hoje pouco se fala sobre a salvação, porque a gente fala tanto sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre cura, sobre libertação, sobre milagre. A gente esquece de falar da verdadeira beleza do que é seguir Jesus. Meus filhinhos amados, existe um céu que nos aguarda, mas existe um inferno que aguarda uma multidão inconcebível. A Bíblia fala que larga é a porta que conduz à perdição, é que muitos estão caminhando por ela, e que estreito é o caminho que leva à salvação, e que poucos estão passando por ela. E aí Paulo escreve a Timóteo assim: você sabe qual é a vontade de Deus? É que os homens venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Jesus disse assim: olha, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por essa verdade. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja salva, é que você seja, mas pastor, você é salvo de quê? Primeiro, salvo de você mesmo. Porque pense numa coisa ruim, chama-se eu, chama-se você. Pense numa pessoa que erra, você. Pense na pessoa que pensa e toma decisões inapropriadas, você. Porque nós somos assim. Segundo, eu preciso ser salvo, porque os meus pecados fazem separação entre Deus e o homem. Os meus pecados nos separam dele. E terceiro, eu preciso ser salvo, sabe por quê? Porque você pode achar que isso é utopia, que isso é doidice dessa galera aí de crente, mas o inferno é real. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, que Jesus disse assim: eu preparei e está preparado o inferno para o diabo e os seus anjos. Mas diz a Bíblia que muitos irão para lá, Hilton, porque esqueceram da vontade de Deus, do Abba, e fizeram a sua vontade. Fique de pé aqui nessa igreja em nome de Jesus. Não me sinto só, e sua graça achou em mim morada, e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Descansa, encontra em ti, pois o teu
agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Escute. O profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 8, ele diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. De que mãos você quer ser uma obra? Das mãos deste mundo? Você quer ser forjado para ser alguém que este mundo vai abraçar? Quem é o oleiro da tua vida? Quem tem sido o oleiro da tua vida? Tem sido as drogas? O oleiro da tua vida é o álcool, é a perdição. O oleiro da tua vida é o teu estudo, é o teu conhecimento, o teu autoconhecimento. Quem é que está sendo o oleiro da tua vida? Quem é que está forjando você? É você mesmo. São os teus amigos que estão te forjando. São as tuas decisões. Eu vim aqui nessa noite te convidar para fazer parte das mãos do oleiro, aleluia, para dizer para ele: Senhor, como um barro eu quero estar nas tuas mãos. E falar isso para Deus é dizer: Senhor, eu quero viver a tua vontade. E a tua vontade, ainda que inconcebível, incompreensível seja, ela é a melhor vontade, aleluia. E a vontade de Deus é que você seja salvo. A vontade de Deus é que você seja salva. A vontade de Deus para a sua vida é que você o tenha como seu Abba. Ele é o nosso paizinho. Ele é o Pai querido, amado. Ele é o Pai que nós precisávamos. Há filhos aqui que foram abandonados pelos seus pais. Há filhos aqui que foram adotados por outros pais. Há filhos que não foram abandonados, mas foram maltratados por um pai a vida inteira. E eu vim aqui lhe dizer que, a despeito do pai que você teve, seja ele bom ou seja ruim, há um pai no céu que te ama. Há um pai que quer se relacionar com você. Há um pai que quer você na presença dele. E há um pai que quer que você seja salvo. Mas só você pode decidir querer isto. Então, se houver alguém aqui nessa noite que quiser receber este Pai como o Abba, se houver alguém aqui nesta noite que quiser receber Jesus como seu Salvador, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Enquanto isso, nós adoramos este Abba, este Abba. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho.